Graça e paz, amados. Está chegando. Faltam 2 dias para estarmos juntos aí celebrando essa vitória que não é só minha, mas é do corpo de Cristo. Amém? Convido você a abrir as Escrituras em Atos dos Apóstolos. O pastor pregou no domingo sobre o nascimento do Senhor da igreja. E hoje eu quero falar do surgimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa instituição a qual ele se compromete, a qual ele morreu por ela. Falar da igreja do Senhor, falar da noiva, falar daquela que ele vem buscar em breve. Amém, amado? Eu quero tratar dessa igreja, do surgimento dessa igreja e como ela atuava. O surgimento da igreja em Jerusalém. Para muitos, pode ser algo muito almejado. Para outros, é um ideal e um sonho. E até para alguns, virou uma utopia. Mas a igreja de Atos 2, 42 a 47, é a igreja daqueles que se empenham para estar debaixo da graça, da misericórdia e da ação poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 2, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Quando nós vemos esse texto, quando nós passamos por essa leitura bíblica, normalmente nós trazemos à memória como viviam os convertidos da época, como viviam os primeiros cristãos. E isso, para nós, deve produzir esperança, alegria, perseverança. Amém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Em outra versão diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas mais, e dividiam o dinheiro com todos de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Essa é a igreja, amado. Essa é a igreja que surge no Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, a igreja modelo, a igreja que nós temos que resgatar para os nossos dias. Nós não precisamos perder as nossas características, nós não precisamos deixar de ser brilho celeste, nós não precisamos negar a nossa
identidade. Nós precisamos ser igreja. Amém? Essa igreja também, por muito tempo, foi conhecida como a igreja de duas asas. Eu quero contar essa historinha para você, para a gente iniciar. Algum tempo atrás, a igreja, conhecida como nós somos hoje, a reunião de homens e mulheres para adorar, para cultuar a Deus, era conhecida e era comparada a uma grande águia. E essa águia voava, bela, frondosa. Ela voava alto e feliz com suas duas asas. Uma asa representava o templo e a outra as casas. E assim ela voava, cumprindo sua missão, ganhar almas para Cristo. Quando, por muito tempo, se perseguiu esta águia, a igreja, os impérios surgiram e muitos desses imperadores tentaram derrubar essa ave, a águia. Tentaram combater a igreja do Senhor. Mas como ela é do Senhor, e glórias a Deus por isso, ela resistiu. Mas ela foi afetada no seu desenvolvimento. Essa águia passou a voar com uma só asa. Ela ficou atrofiada. Ela passou a voar com uma asa amarrada. Por vários séculos e impérios, essa igreja foi resistindo. Precisou voar mais baixo. Precisou rever a rota. Mas nós temos visto e olhado para um novo tempo. Nós temos visto homens sérios, homens idôneos, comprometidos com o Evangelho de Cristo, amando de tal forma essa águia e buscando libertá-la desse processo que fez a águia voar de uma asa só, amarrada por uma asa. Esses homens têm buscado um novo voar, uma nova forma do desenvolvimento da igreja. E a igreja precisa passar por esse processo. A igreja precisa voltar a voar com as suas duas asas. A igreja precisa alcançar lugares altos. Porque somente dos altos ela consegue visualizar melhor aqueles que precisam de cuidado, aqueles que precisam ser acolhidos. A segunda asa, amados, foi amarrada por várias convenções e por muitas vezes desejos e gosto do homem. A águia começou a voar baixo para ficar sob o controle e o olhar dos dominadores. Mas a igreja do Senhor não é daqui. A igreja do Senhor é do alto. E por isso ela precisa voltar a voar. Ela precisa voltar a alçar altos voos. Como nós dissemos, as asas dessa igreja, as asas dessa águia, está no texto que nós lemos e vai estar num outro texto que nós vamos complementar aqui, continuando a mensagem. A asa número 1 é a asa do templo do Senhor. Essa que nós se reunimos aqui. Essa igreja reunida, comunhão, edificação, fortalecimento do corpo. Somos equipados, fortalecidos, preparados. Estamos no quartel-general. Mas a segunda asa da águia precisa alçar voos. E elas estão nas vossas casas. A igreja precisa ser espalhada. A igreja precisa estar
fora das paredes. Nós somos chamados para fora. Amém? Eclésia. Chamados para fora. E por isso, essa asa precisa voltar a voar. Nós perdemos ao longo da caminhada cristã muitos hábitos e costumes que fortaleciam a igreja do Senhor. Que é o culto no lar, que é a comunhão uns com os outros, que é o conhecer e a intimidade, o relacionamento do corpo de Cristo, as bases cristãs. E o pastor fala, e eu também acredito nisso, eu tenho essa convicção, que a igreja do Senhor acabará como ela começou, nas casas. Que a igreja do Senhor, no tempo devido, não vai resistir os templos, mas nós vamos precisar se reunir em casas. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite. Os dois contextos da igreja do Senhor. A igreja que voa alto, a igreja que alcança o templo e todos os dias as casas. Amém? Então essa historinha para a gente iniciar a nossa mensagem, para que você olhe para a igreja do Senhor como essa águia que voa alto. Amém? Em Atos, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, vai um pouco mais para frente. Nós vamos voltar nesse texto do segundo capítulo de Atos, onde a igreja é ali apresentada na sua mais plena forma. E vamos agora no capítulo 5. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Versículo 42. Capítulo 5, verso 42. Amém? Estamos juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém, amados? Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa plantar a boa semente no nosso coração. Que esta mensagem, que esta palavra possa alcançar o resultado ao qual ela está sendo lançada neste momento, Pai. A nós cabe lançar a semente, sair a semear. O Senhor prepara o campo, o Senhor prepara, Senhor, o processo da semeadura e também o tempo da colheita. Nós te louvamos por essa igreja, por cada irmão que está aqui hoje, e que possamos ser edificados pela Tua palavra, para o crescimento, para a expansão e extensão do reino de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Então, falando desta igreja, dos dois contextos da igreja, as duas faces de uma igreja que surge, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e como ela atuava, eu quero primeiramente falar com você no começo desse verso 42 do capítulo 5. Diz assim: a igreja de todos os dias no templo. Essa é a igreja que nasce em Jerusalém, que nós somos frutos dessa igreja. Amém? Hoje nós podemos juntos compartilhar a estratégia do Senhor Jesus para a sua igreja. O Senhor quer uma igreja que ensina. O Senhor quer uma igreja que prepara. O Senhor pede uma igreja que esteja pronta, preparada, adornada. O Senhor quer uma igreja que também anuncia as boas novas. E só ensina quem aprende. E só anuncia quem conhece aquele a qual anuncia. A estratégia utilizada pelo Senhor é a comunhão, amado. Quando nós falamos de todos os dias no templo, todos os dias nas casas, nós queremos trabalhar a unidade.
Nosso próximo ano está cheio de desafios aí. E como disse os nossos líderes, os nossos pastores, a igreja vai trabalhar a unidade. E trabalhar a unidade pede empenho, trabalho, árduo trabalho. Quando nós pensamos em unidade do corpo de Cristo, nós precisamos aprender a ter comunhão com os de dentro e com os de fora. Amém? Nós precisamos ser competentes em construir bons relacionamentos. Nós precisamos nos relacionar bem. E nós precisamos olhar para esse Jesus, que mesmo perseguido, ao ser questionado e a ser ali acuado muitas vezes, estava no templo. O Senhor muitas vezes foi questionado e na hora da sua própria prisão, o Senhor disse: eu estava todos os dias no templo. Então esse Jesus que nos ensina a ir ao templo, também vai nos ensinar a ir de casa em casa. Amém? O Senhor Jesus nos enche de autoridade. Ele nos comissiona a fazer, a continuar a sua obra. E uma igreja que quer ser unida precisa se relacionar. Uma igreja que quer viver a unidade precisa se relacionar. Precisa abrir mão de alguns jeitos, de algumas formas de gosto individual em prol do corpo de Cristo. A igreja que quer ser unida vai aprender um com o outro, como ferro afia o ferro, a ser corrigido, exortado, disciplinado. A igreja que vive em unidade cumpre todos os mandamentos recíprocos. Cuida uns dos outros, ama uns aos outros. Somente assim nós vamos poder olhar de qualquer ângulo, de qualquer forma que olharmos para a igreja do Senhor, nós vamos perceber que o Senhor tem agido no meio dela. O Senhor diz que nós somos os seus discípulos, nós somos os seus, se nós permanecermos nele, e só vamos permanecer nele se nós o amarmos. Mas também ele diz que nós devemos amar uns aos outros. E por meio disso, nós somos edificados. Andando com o pastor Carlos, que eu vou aprender quem é o pastor Carlos. Pastor Carlos andando com o Adriano, vai aprender quem é o Adriano. Silvana vai aprender quem é o Adriano se ela andar comigo. Eu vou aprender quem é o seu Luiz se eu andar com o seu Luiz. E é esse o nosso desafio. A igreja do nosso tempo, do hoje, precisa se relacionar. Precisa crescer na unidade do corpo de Cristo. Precisa tirar as rugas. Precisa tirar aquilo que tem incomodado, que tem espetado o outro. Mas até esse processo, meu amado, é bênção do Senhor nas nossas vidas. Provérbios diz esse ensinamento que o ferro afia o ferro porque há atrito. E através dos nossos atritos nós crescemos. É por meio da minha vida, com a sua vida, com o outro que nós vamos crescendo. É no corpo de Cristo que nós somos preparados, somos equipados para a boa obra, para testificar do poder de Deus. Nós temos que sair da inércia, se mover. Já que ninguém pode ensinar o que não aprendeu e não se anuncia a Jesus que não conhece, nós precisamos aprender, sermos ensinados para podermos contribuir com
com outras vidas. A igreja de todos os dias no templo é a igreja que cresce no dividir do pão, no amor ao próximo, na importância do outro, no negar-se a si mesmo. Essa igreja do templo é como a igreja do quartel. Como bom soldado de Cristo, nós somos chamados ao quartel-general. Mas o bom soldado não fica o tempo inteiro no quartel, né, pastor Fábio? O soldado vai ao quartel, mas é na rua que ele trabalha. É na rua que ele gera segurança. É na rua que ele cuida do próximo. É na rua que ele vai livrar do homem mau. E você, como um bom soldado, precisa ir ao quartel. Estamos aqui no quartel, mas precisamos estar lá nas ruas. Precisamos proteger os cidadãos de bem. Precisamos dar exemplo, como homens, como pais, como mulheres, como filhos. Precisamos fazer a diferença na nossa sociedade. E como eu vou fazer isso? Sendo preparado aqui dentro. Mas eu não posso ficar a vida inteira sendo preparado aqui dentro. Eu preciso sair. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso mostrar ao mundo aquele que me resgatou das trevas e me transportou para o reino do seu Filho, para o reino do amor. Amém? É na igreja que nós aprendemos realmente a palavra escola. É na igreja que eu sou educado. É na igreja que eu sou disciplinado. E no sábado passado, esse mês tem sido maravilhoso, esse final de ano para mim tem sido bênção, né? Fomos aqui presenteados, honrados com a formatura do curso de teologia aqui do nosso instituto. Fui agora também honrado, né, com mais uma formatura, e na minha igreja consegui trazer para cá, com a permissão dos nossos pastores. Isso é bênção, isso eu me alegro muito. E um pastor de longa data que trabalhou na minha vida desde quando eu era menino, fez 30 anos de ministério. E nós estivemos no sábado passado lá com eles, celebrando esses 30 anos de ministério. E que bênção foi, amados. Eu encontrei um pastor de mais de 30 anos. Ele me batizou em 1989. Ele nem lembra, mas eu lembro dele. Porque ele estava como participante, como pastor presidente da igreja. E o pastor que estava responsável pela congregação onde estávamos, entrava com ele no batistério, né? Então, ele batizou tanta gente que também lembrar depois de 30 anos também seria exigir demais do meu irmão. Mas estive com ele e encontrei aquele homem, o primeiro modelo de pastor que eu tive na minha vida. Um homem de Deus. E o mais tremendo foi ver como ele está cheio do Espírito Santo, amado. Como é bom ver um homem temente a Deus, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Sai nos poros. Você entende que ele está sendo cuidado, estando sobre as ordens do bom Senhor. E tremendo que ele utilizou a metodologia há muito tempo. E ele trouxe isso e eu lembrei, e hoje eu quero compartilhar com você isso. É na igreja, meu amado, que nós entendemos o termo escola. E é interessante quando você olha para esse termo, como realmente o ensino que nós precisamos ter, como os sinais e maravilhas que aqui acontecem. Acabamos de orar e testificar do que Deus faz, do que Deus tem feito. Então, somos ensinados, vemos e testificamos, e também somos agentes dele, dos sinais e maravilhas no meio da igreja. Temos a comunhão do corpo de Cristo, temos as orações, temos a intercessão, né? Temos aí a cobertura espiritual, temos o louvor e a adoração,
como estilo de vida, não como música, não como ritmo, mas a adoração que consegue penetrar o mais íntimo do coração humano. Adoração que faz transcender, elevar a quem nós servimos, a quem nós adoramos. E o A, terminando a palavra escola, como o acréscimo, como o agir de Deus, ação de graças, Deus trazendo vidas, salvando pessoas. Essa é a escola que simboliza a igreja. É aqui que nós somos educados, ensinados. Esta igreja vive e pode viver a unidade. E se essa igreja viver a unidade, ela vai produzir grandes bênçãos nos nossos encontros, nas nossas reuniões, na igreja de todos os dias no templo. Amém? E mesmo como falamos, o segundo contexto dessa igreja, ela se expande. A igreja reunida no templo é a igreja preparada, a igreja treinada, equipada para produzir novos discípulos. Mas ela não pode ser enclausurada, ela não pode ser presa, ela não pode ter a asa amarrada. Passa a responder pelo nosso chamado. Não fica só no templo. Nós temos um chamado, nós temos uma missão a cumprir como igreja do Senhor neste mundo. E essa igreja de boas novas, a igreja que traz, acalenta o oprimido, a igreja que traz alívio àquele que está cansado, a igreja que traz realmente resposta ao que está perdido. Essa igreja vai de encontro à comunidade. A igreja reunida se espalha. A igreja reunida chega em muitos outros lugares. A grande estratégia de Cristo usada para alcançar bilhões de pessoas neste mundo, amado, é espalhar a igreja do Senhor. É fazer com que você saia das paredes, das quatro paredes, e chegue àquele que está necessitado lá fora. E aí nós chegamos no segundo contexto dessa igreja. O contexto de todos os dias estar nas casas. E como isso é possível? Começando da sua família. Uma das coisas que mais construiu a minha caminhada cristã e o meu desenvolvimento espiritual foi que lá atrás, uns anos atrás, uma vez pela semana, a minha família se reunia. Tios, tias, primos, mãe, irmã, e nós cantávamos, adorávamos a Deus, sem afinação talvez, mas adorávamos a Deus ali, juntos, como família, e meditávamos nas Escrituras Sagradas. Hoje, eu sei o quanto isso é precioso. E se nós olharmos para os nossos filhos, nossa geração de hoje, nós vamos ver quanto isso faz falta. E cabe a nós, pais, mães, avós, tios, tias, a cada um de nós, trazer esses bons hábitos de novo. Não precisa ter pastor, líder, presidente, ministro. Você é um sacerdote na sua casa, amém? E como sacerdote você pode reunir a sua família. Não precisa ser meia hora, 2 horas de culto. Faça o seu tempo ali. Leem as Escrituras. Meditem nelas de dia e de noite. Guardem elas no coração, para não pecar contra o Senhor. Cante um louvor a Deus juntos. Isso enriquece a sua casa e a sua caminhada. Precisamos estar nos 2 âmbitos, nos 2 contextos. Reunidos no templo e espalhados de casa em casa. A colheita é lá fora, para onde a igreja foi chamada. O soldado é chamado para ir ao quartel, mas
também voltar às ruas. É oferecer segurança, é dar àquele que precisa, à população, aos carentes, aqueles que não encontraram a luz de Cristo, aqueles que estão vivendo em trevas, o brilhar de Cristo Jesus. Precisamos cumprir o ID em todo o tempo, meu amado. Quando a igreja se espalha, ela está fazendo a vontade de Deus plenamente, como proclamadora, como igreja que ministra Jesus Cristo em todo o tempo, que compartilha a luz aos perdidos, a luz aos que vivem em trevas. Então a igreja do Senhor é chamada para viver nos templos, mas ela é chamada para viver de casa em casa. Esse é o nosso desafio, construir relacionamentos sadios, uma igreja sólida, uma igreja firme nas Escrituras. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus. Este deve ser o nosso alvo, se queremos, como dito pelos nossos pastores, viver a unidade da igreja. Viver em unidade. Isto será possível se empenhados estivermos. Saiba que é missão sua puxar mais um. Saiba que é missão sua encorajar mais um. Sabe que é missão sua trazer mais um. A nossa missão é contribuir com a casa do Senhor, com o reino de Deus. O cuidado uns com os outros, os mandamentos recíprocos. Eu cuido de você, você cuida de mim. Assim nós vamos mais longe. Nós caminhamos em segurança. Este cuidado gera uma igreja saudável e vários aspectos no nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, do nosso discipulado como cristão. A igreja do Senhor deve e é possível viver o derramar do Espírito Santo quando ela se coloca empenhada em obedecer às Escrituras. Todas as coisas planejadas no meio da igreja só acontecem quando há realmente o derramamento do Espírito Santo. Quando realmente trabalha na vida da igreja, nós podemos testificar do grande poder do trabalho do Senhor na igreja do Senhor. Amém? Então, somente com esse fogo do Espírito Santo, com a mensagem de Cristo Jesus, com a convicção que precisamos gerar um no outro, de que depende de você o dar certo, o continuar, a igreja do Senhor caminhar, alcançar voos mais altos, nós estaremos no rumo certo. Nós estaremos direcionados a alcançar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Como boas novas, nós temos que trazer esperança. E essa esperança produz o verdadeiro arrependimento naqueles que precisam se arrepender. Eu disse uma vez aqui na IBD, e eu vou repetir. Lá fora já está cheio de acusadores, amados. Lá fora já está cheio de pessoas afetando demais a vida das pessoas, prejudicando demais. Lá fora já tem gente muito ruim, muito má. Não precisa da gente contribuir com isso. Nós somos portadores de boas novas, de esperança. Contribua, faça a sua parte nesse processo. Traga esperança. Produza esperança. E eu quero terminar dizendo que essa igreja é a igreja do Senhor. A igreja que o Senhor vem buscar, que está se preparando, que está sendo direcionada para o encontro com o noivo. Não perca o amor por ela.
O pastor Denis pregou recentemente sobre isso na ceia. Eu acredito na igreja. E olha quem está falando para você que já foi um grande crítico dela. E muito o Senhor trabalhou na minha vida. Muito o Senhor já fez nesse coração. E eu louvo a Deus por isso. Porque a igreja não são pessoas simplesmente. Igreja é aquela qual o Senhor tem separado, o Senhor tem peneirado, o Senhor tem cuidado com grande amor. E às vezes a gente define igreja por nome, por características, por vontades. Essa não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é adornada, é bela, é preciosa. E como diz o Salmo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos, os seus átrios. Eu quero terminar dizendo que a graça divina é maior que a vida. Mais do que a semeadura e colheita comum, a semeadura do Espírito é imprevisível, é incontrolável. A semeadura espiritual é impressionante em seus frutos. Os portadores da mensagem de Deus tornam-se imediatos no mundo espiritual. Ninguém pode detê-los. Já dizia o nosso hino da renovação espiritual. Ninguém pode deter. É obra santa. Amém? Que o Senhor possa nos fazer entender a missão desta igreja. Que eu devo, sim, me reunir, mas que eu devo também ser uma igreja espalhada, de casa em casa, dividindo, compartilhando, acrescentando, cuidando dos necessitados, sendo igreja do Senhor em todo o tempo. Que o Senhor os abençoe, meus queridos. Espero ter contribuído para a sua vida e que você possa olhar para essa igreja com tremendo amor, com profundidade de sentimento. Não como tadinha, coitadinha, porque ela é a igreja do Senhor. Com ela ninguém brinca, ela é do Senhor. Mas essa igreja do Senhor é poderosa nos seus feitos, porque é a única instituição a qual ele se compromete. Não mexam com a igreja dele. Façam parte dela, porque ele vem buscá-la. Amém? Que o Senhor abençoe. Espero que o Senhor possa produzir o entendimento necessário naquilo que nós, como homens, não somos hábeis, mas que o Senhor possa preparar aí o seu coração. Lembre-se, de todos os dias, nos templos e nas casas, nós não cessamos de proclamar a Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe.